Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 7 de junho de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. O número, vamos lá, 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem escrita. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda a sua participação, a sua mensagem que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 7ª reunião ordinária, vereadores aprovam, em definitivo e por unanimidade, projeto de lei que obriga a divulgar no site da Prefeitura os valores que recebe do governo estadual referentes ao IPVA. Parlamentares também aprovam em primeira análise projeto de lei que assegura transparência e publicidade às reuniões dos conselhos municipais. Aprovado o projeto de lei em primeira votação que obriga os prontos-socorros, hospitais e unidades de pronto atendimento da rede pública que tenham uma estimativa do tempo de espera nos atendimentos. E no esporte, nada é tão ruim que não possa piorar. Na Lanterna, Guarani perde em casa para o Operário por 3-0. Situação ruim do Guarani, a gente vai falar mais sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, até porque a Ponte Preta entra em campo nesta noite. Macaca, que é a penúltima colocada, está numa situação difícil também. Então já já a gente fala sobre o futebol campineiro. Mas a gente abre esta edição com as notícias da metrópole de Campinas e a Mirna Abreu, recuperada da Covid-19, está de volta aqui, já trabalhando, trazendo para a gente as notícias da metrópole de Campinas, do Legislativo. Então, Mirna, seja bem-vinda. Boa tarde, 100% recuperada? Boa tarde, 100% sim, olha, graças à vacina. Eu já tinha tomado 3 doses da vacina, eu tive só uma rouquidão, fiquei um pouco afônica, foram os únicos sintomas, então a gente vem falando e pontuando a importância da vacina e eu senti na pele que realmente, né, ela fez efeito no momento em que eu mais leves, precisei, né? Isso aí. Agora vamos falando em Covid, a gente tem agora um novo posicionamento da Prefeitura em relação aos boletins enviados pela Prefeitura em relação à Covid, também às internações em Campinas por síndromes respiratórias. Olha, e a partir desta segunda-feira, a Secretaria de Saúde passa a divulgar semanalmente o que é chamado de Boletim de Monitoramento de Sintomas Respiratórios. O documento será divulgado sempre às segundas-feiras e trará atendimentos dos sintomáticos respiratórios no SUS municipal, além dos dados das redes públicas e privadas com os índices de positividade da Covid-19. E a gente já fez uma tela aqui, preparou para você entender como vai ser essa nova divulgação. Olha, então no boletim, a positividade de testes para Covid é 26,4% do total de números de exames realizados aqui na cidade. A gente também teve, aí olha, 10.883 atendimentos de sintomáticos respiratórios no SUS municipal, que pode ser Covid ou alguma outra síndrome gripal. E nós temos ainda casos notificados de síndrome respiratória e síndrome gripal nas redes públicas e privadas, num total de 6.145 atendimentos. Agora sim, nós vamos às internações. Olha só, nós temos crianças internadas em UTI por síndrome respiratória aguda grave, 52, e nós temos 37 adultos. A gente lembra que nesse boletim não está detalhado quantos são por Covid e ainda quantos leitos nós temos de enfermaria, que a gente lembra que era o calcanhar de Aquiles, justamente crianças aguardando, então a gente não tem esse detalhamento. A gente lembra que nesse momento o secretário de Saúde estadual está aqui em Campinas em reunião, inclusive com
prefeitos de outras cidades, representantes de hospitais públicos e particulares, tem a participação de vereadores da região também, para falar inclusive sobre cirurgias, mutirões de cirurgias. A gente lembra que elas foram represadas devido ao atendimento da Covid-19, e todos os detalhes desse anúncio de como vai ser, a gente traz amanhã aqui no Notícias da Metrópole. E Mirna Abreu, até por este cenário que você mostrou para a gente, que volta a preocupar, né, com o aumento de casos da doença aqui na nossa cidade, tem uma mudança em relação à visitação no Hospital Mário Gatti. Essa mudança vai para o primeiro andar do Hospital Mário Gatti, onde ficam as alas de ortopedia, neuroclínica, neurocirurgia. Então, são suspensas as visitas durante 15 dias no primeiro andar do Hospital Mário Gatti. A medida ocorre devido ao aumento de casos da Covid-19 e síndromes gripais. E o boletim médico será fornecido por telefone aos familiares de pacientes da ortopedia e neuroclínica das 9 da manhã às 8 da noite. Já aos familiares dos pacientes da neurocirurgia, eles são presenciais e dadas à família lá no hospital, na recepção do Mário Gatti, às 10 horas da manhã. Então, essa é a medida inicial do Hospital Mário Gatti, todos os pacientes do primeiro andar. Agora, Mirna Abreu, infelizmente não são só síndromes respiratórias agudas graves, os casos de Covid-19 que preocupam na nossa cidade. Nós temos dengue também em um boletim. Quase 7.500 casos, olha, um aumento de 247% em relação ao ano passado, são 7.448 casos registrados do dia 1º de janeiro a 30 de maio deste ano. A região norte da cidade é a que tem mais casos de dengue, com 1.751 registros. Na sequência, aparecem as regiões sul, noroeste e sudoeste, com 1.665 casos, 1.372, 1.299. E a leste é a que tem menos, com 1.251 casos. Os locais onde ficam os centros de saúde: Satélite Irizum, São Vicente, Santos Dumont, Anchieta, Conceição, São Martim e Vila 31 de Março, são os que têm maior incidência da doença. E vale lembrar aqui, sempre, apesar da gente ter ações da prefeitura, é preciso que todos se envolvam na prevenção à dengue. Então, a gente tem um trabalho realizado pelas equipes de saúde que vão até esses locais, principalmente quando é feito esse monitoramento. Mas, olha, além disso, a gente precisa sempre lembrar: evitar o acúmulo de água em latas, pneus e outros objetos. Vasos de plantas devem ter água trocada a cada 2 dias. Vedar caixa d'água e também vasos sanitários que não estão sendo usados devem ser fechados para evitar o acúmulo de água. Os sintomas da dengue são febre alta, dores nas articulações, nos músculos, atrás dos olhos, dor de cabeça, náuseas, perda de apetite, manchas avermelhadas, entre outros. Qualquer sintoma, procure o centro de saúde mais próximo ou o seu médico. Precisamos estagnar este número, né? Não deixar ele crescer, deixar perto aí de 7.500, porque é uma situação realmente preocupante e nem estamos no verão, né? Então a gente passa aí por um período sem chuvas, então hora de cuidar aí da sua residência, do seu bairro, conversar com o vizinho, alertar para esta situação de dengue aqui na nossa cidade. Mirna Abreu, a gente fala agora sobre a Prefeitura de Campinas, que abriu as inscrições para concursos em diversas áreas. A gente tem 4 concursos abertos, olha, e atenção para os prazos. A gente tem vagas para médicos, professores, técnicos de enfermagem, e tudo pode ser consultado lá no novo site da Prefeitura. Agora é portal.campinas.sp.gov.br. Você vai lá em serviço, concursos e empregos, ou também no site da VUNESP, que é quem vai realizar o concurso aqui, vunesp.com.br. E atenção, para médicos e técnicos de enfermagem, as inscrições terminam na próxima segunda-feira, dia 13 de junho, e a taxa pode ser paga até o dia 14. Os candidatos que quiserem disputar uma vaga para outros cargos da área da saúde e também para o quadro geral, as inscrições vão até o dia 17 de junho.
Já para os cargos de magistério e intérprete de Libras, as inscrições vão até o dia 21 de junho. Para médicos, são 70 vagas em diversas especialidades, 50 vagas, sendo 37 de ampla ocorrência, e 10 para pessoas pretas e pardas, e 3 para pessoas com deficiência para os cargos de enfermagem, e para os demais cargos estão sendo oferecidas 27 vagas. Os salários variam entre R$ 2.690 e R$ 12.593. Os detalhes a gente vai repetir o site aqui, olha, portal.campinas.sp.gov.br. Você vai lá na aba Serviço, Concursos e Emprego ou no portal da VUNESP, vunesp.com.br. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre a nova lei de eventos que já está em vigor e punindo quem está descumprindo. A punição aconteceu no último fim de semana em 2 eventos que ocorreram aqui na cidade. O setor de fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo multou aqui 2 lugares que realizaram eventos sem alvará de permissão. As autuações foram com base na nova lei promulgada e regulamentada no último dia 25 de maio e também vão gerar suspensões, como penalidade para organizadores e proprietários dos locais. De acordo com a Prefeitura, os eventos que não possuem alvarás são considerados clandestinos. Nos 2 casos, o organizador também será punido com suspensão de 3 meses do direito de solicitar alvarás de evento na cidade. Então, a gente lembra que esses 2 casos é uma casa de shows e também um clube aqui da cidade que realizaram essas festas, e a Prefeitura ainda informa que os pedidos de alvará para eventos em espaços públicos ou privados em Campinas devem ser feitos com pelo menos 30 dias de antecedência pelo portal da Lei de Eventos, que está lá no site da Prefeitura, portal.campinas.sp.gov.br. E para encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, atenção você que é professor do ensino médio, porque tem um programa muito bacana da Escola dos Sírios, hein? Está na sua 4ª edição, olha só, e tem as inscrições abertas até o próximo dia 30. O CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais em Campinas, está com as inscrições abertas para a 4ª edição da Escola Sírios. Então, professor do ensino médio, esse ensino vai acontecer entre 25 e 29 de julho. Podem participar os professores de Física, Química, Biologia das redes municipais, estaduais, federal ou até da rede privada também. O curso é gratuito e terá formato virtual com 40 horas de atividades ao vivo. Estão disponíveis 500 vagas. Então, as inscrições, você vai lá no cnpem.br, vai na coluna Eventos e tem acesso ao edital com todas as regras para essa inscrição. Então, aproveite, você que é professor do ensino médio aqui em Campinas, aliás, não só em Campinas, todo o Brasil. Né? Exatamente, já vou encaminhar essa mensagem para minha mãe, viu? Para ela poder aí se inscrever, porque é muito bacana. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia da 7ª reunião ordinária e a gente começa repercutindo aqueles projetos que foram discutidos e votados, e a gente começa com um de autoria do vereador Luiz Cirilo. O projeto aprovado por unanimidade de autoria do vereador Cirilo obriga o Poder Executivo a divulgar em seu site informações sobre os valores que recebe do governo estadual a título de repartição do recolhimento do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Na tribuna, o autor da proposta justificou a medida. Ela obriga a prefeitura a informar qual foi a data do repasse. E ela obriga a prefeitura a informar qual é a destinação desses valores. É transparência. É inadmissível pensar que nós temos que deixar a prefeitura administrar um dinheiro público sem dar informações à população. Mais do que isso, sem os próprios vereadores terem as informações necessárias à transparência. O projeto é totalmente harmônico com a Lei Federal 12.527, que dispõe acerca dos procedimentos que os municípios devem adotar relacionado à transparência.
A matéria segue agora para a sanção do prefeito Dário Saad. E a gente continua repercutindo aqui a 7ª reunião ordinária com mais um projeto que foi discutido e votado. Este foi em primeira discussão. Trata-se aí do projeto de autoria do prefeito que altera uma lei de 2008 que criou empregos públicos de agente comunitário de saúde. A proposta tem o objetivo de adequar a legislação municipal à lei federal que reformulou as atribuições e os requisitos de ingressos desses servidores, consolidando em uma única lei essas definições. Esse projeto de lei, na verdade, ele faz uma adequação na descrição das atribuições do agente comunitário de saúde, ajustando-as à legislação federal. Havia um descompasso, algumas divergências daquilo que estava na lei municipal, do que reza a lei municipal que fala do programa Saúde da Família. A proposta vai passar ainda pelas comissões de mérito para então ser votada em um segundo turno de discussão no plenário. Rossini, que é o líder de governo na Câmara, ressalta a importância deste profissional que atua nos 65 centros de saúde de Campinas. Isso fortalece, inclusive, o papel, a atuação do agente de saúde como alguém importante para a promoção da saúde na nossa cidade. É o agente de saúde, como eu disse, que visita as residências, que conhece as famílias, que cria um vínculo, que consegue identificar necessidades até de encaminhamento para o centro de saúde, para algumas especialidades, que tem um olhar sobre as condições de saúde dos ambientes residenciais, identificando, por exemplo, focos de dengue, né? Então, você vê que a ação dele é muito importante para a promoção da saúde. Outro projeto que foi analisado em primeira discussão e aprovado foi de autoria do vereador Nelson Osseri. Isso, a proposta, olha, fala da publicidade e da transparência nas reuniões dos conselhos que especifica referente às políticas públicas do município de Campinas. O projeto prevê que essas reuniões devam ter a sua data publicada no Diário Oficial do município, com pelo menos 3 dias de antecedência, serem públicas e realizadas em horário e local que permitam a ampla participação popular. Um dos conselhos estava fazendo uma reunião e o Resgate Cambuí, que é uma entidade, ligou as suas câmeras ali para filmar, para dar publicidade da reunião do conselho e foram impedidos. Aí, lógico, né? A justiça concedeu que pudesse fazer a filmagem, então eu quero regularizar isso, regulamentar isso, né, através desse projeto, para que todas as reuniões de todos os conselhos municipais possam ser transmitidas. Em Minabreu também foi discutido, em primeira análise, um projeto de autoria do vereador Eduardo Magoga, esse na área da saúde em relação a tempo de espera. Isso também tem tudo a ver com transparência, só que agora, como você disse, na área da saúde. A proposta obriga a realização de acolhimento, avaliação e classificação de risco para estimativa do tempo de espera nos atendimentos de pronto-socorros, hospitais e unidades de pronto atendimento da rede pública do município de Campinas. De acordo com a matéria, os procedimentos deverão ser realizados por profissional habilitado, conforme descrito na resolução do COFEM, o Conselho Federal de Enfermagem, e sem interrupção após a coleta de dados, identificação do paciente, salvo os casos que o paciente corra eminente risco de morte. E o vereador Magoga detalhou o projeto. Existe portarias do Ministério da Saúde dizendo que precisa se fazer o acolhimento. E também o Ministério da Saúde, ele também recomenda o uso do protocolo de marcha. Só que no município de Campinas, isso nós queremos tornar lei, para que isso realmente aconteça nas unidades, principalmente nas UPAs, no Mário Gatti e também no Ouro Verde. Por quê? Porque essas unidades geralmente fazem o acolhimento e às vezes não classificam as pessoas.
E muitas delas não sabem o que significa o protocolo de manchas. Por isso que apresentamos esse projeto, para que se torne lei e se torne obrigatório fazer a classificação para que o paciente possa saber o tempo necessário dele de espera. O vereador lembra que hoje essa classificação não é clara na rede pública de saúde em Campinas. Por isso, a necessidade de que ela seja feita no acolhimento dos pacientes. Às vezes a pessoa estava lá classificado com uma cor com espera maior e chegava uma outra pessoa e era atendido primeiro. Então, sem essa classificação exposta para o paciente, para o cliente, ficava difícil você contornar a situação. Quando você passa pelo acolhimento e você já recebe a sua cor, você sabe mais ou menos o tempo de espera que você pode ter ali na unidade. Então, isso começa a deixar um pouco mais transparente a informação e evita conflito na própria recepção. E todos os detalhes de como foi a votação de outros projetos que também estavam na pauta, você encontra no site campinas.sp.leg.br. E a íntegra das discussões de cada uma das matérias, você confere no youtube.com/TV Câmara Campinas. É só ir lá na nossa playlist 7ª Reunião Ordinária. Exatamente, já confere todos os programas e também a reunião ordinária que aconteceu ontem. Por falar em reunião que aconteceu ontem, lá no Teatro Bento Quirino, foi dia de audiência pública. Isso, a audiência aconteceu para a apresentação das metas fiscais da Prefeitura de Campinas. E quem conduziu os trabalhos foi o vereador Paulo Haddad, que é o presidente da Comissão de Política Social e Saúde. A Dalila Pereira é quem traz as informações. Na segunda-feira, dia 6 de junho, foi realizada a 22ª audiência pública para a apresentação da prestação de contas e do relatório do primeiro quadrimestre de 2022. Quem esteve à frente da reunião foi o vereador Paulo Haddad, que é presidente da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. A audiência iniciou com uma exposição de Reinaldo Antônio de Oliveira, diretor executivo do Fundo Municipal de Saúde, onde ele apresentou a parte financeira do primeiro quadrimestre. Esse é o nosso orçamento, com base, a primeira é o orçamento evolutivo da saúde, desde 2000, e em laranja seria o mesmo orçamento, mas com base na inflação. Isso nós temos uma clara noção de como os gastos com saúde são muito superiores à própria inflação, né? Então, a inflação da saúde é sempre diferente, ela tem outras coisas que, por exemplo, dolarização em muitas questões de medicamentos e outras coisas. Aqui são as emendas, né? Isso é importante que essa casa, que é uma casa do Legislativo, tenha quem são os nossos parlamentares que mandaram emendas no primeiro quadrimestre para a saúde. Fábio dos Santos, diretor financeiro da Rede Municipal Mário Gatti, também fez uma apresentação das finanças, seguido da fala de Andréa von Zuben, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal, que falou sobre a rede assistencial de Campinas e indicadores de monitoramento. Base na nossa política pública, ela vai ter que ser feita através de avaliação de dados. Mais do que nunca, o RDQA é um instrumento, porque, na verdade, é o seguinte, a gente tem muito dado, o dado ele deve virar informação, a informação deve gerar conhecimento, conhecimento deve levar a decisão para a gente ter ação. Por que eu coloco essa pirâmide aqui? Porque muitas vezes a gente tem muito dado e pouca ação. E a gente está numa tentativa mesmo de ter dados para aumentar as políticas públicas de saúde. E a gente está com várias estratégias, inclusive a gente ter fortemente a informação em saúde como transversal para a Secretaria de Saúde e base para a tomada das decisões de melhoria de políticas públicas. Também estiveram presentes na audiência o presidente da Rede Municipal Mário Gatti, Sérgio Bison, e o secretário de Saúde, Lair Zambon, que comentaram sobre os dados, apresentaram e abriram a fala para perguntas. Os vereadores Cecílio Santos, Guida Calisto e Luiz Rossini aproveitaram o momento e levantaram questionamentos sobre emendas da saúde, dados de mortalidade infantil, liberação
liberação de exames e empresas fornecedoras de medicamentos. Ao fim, o vereador Paulo Haddad cobrou a presença de mais parlamentares na audiência. Vereadora, na sua fala, achei extremamente importante citar os nossos pares, os vereadores, que muitas vezes fazem uso da tribuna e não se fazem presentes quando nós temos uma reunião, né, dessa importância, dessa monta, enfim. Fica aqui, né, consignado que todos os vereadores são convidados e eles, eu acho que seria de extrema importância que aqui comparecessem. Agradecer ao vereador Cecílio, que não falta em uma reunião da nossa comissão, todos os questionamentos, tanto do Cecílio quanto da Guida, os vereadores de oposição pertinentes, enfim, eu acho que é importante isso, né, a forma saudável, salutar com que a gente conduz os trabalhos e debate, né, debatemos, né, os problemas da nossa cidade, isso acho que fica bem claro aqui. Vereador Rossini, um amigo, líder de governo, enfim. E, Mina, além da 7ª reunião ordinária desta audiência pública, nós tivemos também o primeiro encontro da CPI antifascista. A Câmara de Campinas passa a ter uma CPI depois de 10 anos e desta vez ela foi aberta justamente para investigar ações violentas de grupos neonazistas e fascistas aqui na cidade. Vamos ver como foi este encontro. A primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito aconteceu nesta segunda-feira no Teatro Bento Quirino e contou com a presença dos vereadores Rodrigo da Farmadique, Guida Calisto, Gustavo Peta, Carlinhos Camelô e Arnaldo Salvetti, além da presidente, a parlamentar Mariana Conte, que explicou a finalidade da CPI. A gente tem visto ameaças dentro de escolas, a cidade de Campinas precisa ter uma política de como que você tem uma pichação nazista dentro de uma escola com ameaça de massacre. Como lidar com isso? Como que a escola lida com isso? A responsabilidade de lidar com isso é apenas da coordenação, da direção, dos pais, né? Pode ser uma ameaça que não tem grandes consequências, mas pode não ser. Nós tivemos o precedente de Suzano, por exemplo, né? Então eu acho que é importante que a gente estabeleça o diálogo, com a Universidade Estadual de Campinas, que também tem sido aí alvo dessas pichações, e que a gente possa, a partir dos processos, né, é verdade assim, a gente não pode prever qual vai ser o caminho da CPI. A CPI vai abrir uma série de investigações, uma série de caminhos possíveis para que a gente possa atuar. Os participantes ressaltaram a importância da CPI. Alguns têm o entendimento de que a Câmara Municipal não faz o processo de investigação criminal. Mas nós não estamos aqui fazendo uma investigação criminal. Eu acho que é muito importante a propositura de Vossa Excelência de trazer esse debate, apesar de ser uma comissão de inquérito, né, a comissão parlamentar de inquérito, vai mostrar para a sociedade, para campineira, de que a Câmara Municipal não está alheia ao que está acontecendo no município. Pessoas pensando como lá atrás, entendeu? Colocando questões de pichações, que nem aqui foi feito no bar, aí no Embarão Geraldo, as pessoas atentando contra a própria vida das pessoas. Nós não podemos aceitar essa casa aqui, ela não pode aceitar. E é a primeira vez que eu tenho a oportunidade, além de participar de uma comissão parlamentar de inquérito, ver uma comissão parlamentar de inquérito nessa casa, o que demonstra realmente dificuldades, né, e limitações que a gente tem tido ao longo desses últimos anos em cumprir as atribuições da Câmara Municipal de Campinas, da Câmara Municipal. Realmente esse instrumento da CPI é um instrumento que a gente deveria utilizar com mais frequência, no sentido de cumprir também um dos papéis da Câmara Municipal e do Poder Legislativo. É uma questão realmente de esclarecimento. Eu acho que a gente vê muitos casos lá fora, inclusive pessoas fora do Brasil, né? Teve agora, há pouco tempo no jornal, eu assisti, uma pessoa matou um monte de gente por questão do racismo, né? Então eu acho que isso é muito importante. Hoje os nossos jovens,
eles com a questão da internet, eu vejo pela minha filha, 9 anos, mexe na internet, e muitas vezes a gente não está nem sabendo o que eles estão fazendo nessa tela do celular. E nós vamos entrar também no contexto aí eleitoral, que vai haver com certeza muita polarização, mas a gente gostaria que essa polarização fosse no debate político e não fosse incentivado, né, diante de posições de ódio, né, diante de posições aí que venha, enfim, que venha perpassar pelo racismo, pelo ódio, pela misoginia, né, por diversos tipos de preconceito e de perseguição, principalmente às minorias. Quando a gente fala minorias em direito, os grupos que são, né, muitas vezes alijados dos direitos, enfim, economicamente, socialmente. Para Mariana Conte, o encontro foi bastante produtivo. A gente encaminhou uma audiência pública para o dia 23 de junho, que eu quero já aproveitar e convidar as pessoas que estão nos assistindo, que puderem participar, quiserem participar, seja presencialmente, seja pelas redes sociais. Eu acho que também a CPI tem esse papel de abrir o espaço para a comunidade, para a sociedade poder se manifestar. Nós vamos fazer o convite para diversas comunidades e movimentos, entidades que representam esses grupos que têm sido alvo desses ataques. Vamos convidar especialistas, pessoas que têm pesquisado essa temática do aumento desses grupos. Então vai ser um trabalho grande, mas eu acho que vai ser muito importante Campinas dar um exemplo de democracia e um exemplo de que é necessário frear, combater, que não dá para as instituições ficarem caladas diante desse conjunto de ações tão preocupante e do aumento dessas organizações e células que pregam abertamente o extermínio de pessoas. Então, só no dia de ontem nós tivemos este primeiro encontro da CPI, nós tivemos audiência pública, a 7ª reunião ordinária e teve reunião de comissão também. Isso, quem se reuniu foi a Comissão de Defesa da Criança, Adolescente e Juventude, sob a presidência da vereadora Débora Palermo. A discussão foi em torno de projetos que tramitam na Câmara. A reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude teve como debate 3 projetos de lei que tramitam no Legislativo. Dando abertura a essa primeira reunião extraordinária, no intuito de discutir e dar parecer a 3 projetos, né, que estão na Comissão da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Primeiro projeto que nós vamos estar discutindo e dando nosso parecer é o projeto 42/2019, processo número 229011, de autoria do senhor vereador Luiz Cirilo. O projeto cria o Programa de Conscientização e Prevenção da Alienação Parental e teve pedido de vista. Já o segundo, do mesmo vereador, que propõe a cassação do alvará de uso da Prefeitura para indústrias, empresas e estabelecimentos comerciais que fizerem uso de trabalho infantil, teve parecer favorável da comissão. O projeto de lei também é bem meritório, né? A gente entende que o trabalho infantil ele tem que ser condenado, ele tem que ser fiscalizado. As nossas crianças têm que ter direito à educação, tem que cumprir o seu direito à infância, o seu direito a estudar, né? O seu direito a estar regularmente matriculado na escola. Enfim, então acho que o projeto é bem bacana, por isso que a gente caminhou aí em fazer o parecer, né, de forma favorável. Em seguida, foi para o debate o projeto de lei ordinária com emenda da vereadora Débora Palermo, que cria o Observatório de Proteção Integral à Infância e Adolescência na cidade, que foi aprovado. E penso que é exatamente isso, né? Quando nós lutamos, batalhamos, pressionamos pela implementação das políticas públicas, muitas vezes o argumento contra a implementação, ampliação das políticas públicas é a falta de demanda, né? Mas essa demanda é uma demanda escondida,
né? Então é muito difícil, muitas vezes a gente faz uma batalha enorme para conseguir provar a necessidade que existe de você ter algumas políticas de assistência, né, para a gente ampliar os equipamentos, Então, essa iniciativa de ter um observatório voltado para identificação da situação, para elaboração de estatísticas, para mapeamento das políticas públicas na área da criança e adolescente é fundamental. Na verdade, esse é um instrumento necessário para qualquer implementação de política pública, porque, inclusive, isso resulta, na medida que você implementa uma política com um olhar científico, com um olhar entendendo quais são as lacunas, entendendo quais são as demandas, você gasta menos dinheiro, porque a política ela se torna mais efetiva, né? Primeira reunião extraordinária da comissão, 3 projetos importantes em debate, né, vereadora? Sim, sim. E isso me deixa muito contente, né? Nós temos avançado bastante nessa questão de garantia de direitos às crianças e adolescentes. Reforçando que todas essas reuniões que vocês acompanharam aí nas reportagens, você pode assistir na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. E Mirna Abreu, hoje, tarde e noite, tem mais reunião de comissão. Sim, a partir das 6 horas da tarde até as 8 horas da noite acontece a 5ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, sob a presidência da vereadora Paola Miguel. Você pode participar pessoalmente indo até o Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana 1055, no centro da cidade, bem perto ali da Prefeitura, ou também assistir a nossa transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra. A gente lembra que também a gente retransmite no facebook.com/TV Câmara Campinas, no site da Câmara Municipal, que é o campinas.sp.leg.br, e ainda no youtube.com/TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Lembrando que amanhã é quarta-feira, dia da 8ª reunião ordinária, e você volta, então, na quinta-feira, contando tudo pra gente da Metrópole de Campinas e do que acontece aqui na Câmara. Combinado até quinta-feira, então. Até lá. Ontem no Estádio Brinco de Ouro, a situação do Guarani, que já era ruim, ficou ainda pior. Foi goleado em casa pelo Operário. O Guarani até que começou pressionando. Rodrigo Andrade roubou a bola e tocou para Iago, que arriscou da intermediária para fora. Logo depois, Giovanni Augusto cruzou e Lucão do Break, livre sem marcação, perdeu este gol feito. Em mais uma roubada de bola, agora foi a vez de Ronaldo Alves, o zagueirão, dar uma de atacante e chutar na rede, só que pelo lado de fora. Aos 37 minutos, quando o Operário chegou, foi fatal. Fernando Neto serviu Silvinho, que da entrada da área acertou o cantinho de Kozlinski. 1-0 Fantasma. No segundo tempo, antes do primeiro minuto e após cobrança de escanteio, a zaga do Operário foi tentar afastar a bola e Silvinho colocou o braço nela. Dentro da área, é pênalti. Giovanni Augusto, o capitão, foi para a bola e chutou forte. Vanderlei espalmou, foi para o travessão e saiu. Que fase! E calma, que a situação piorou. Aos 14 minutos, Arnaldo puxou o contra-ataque e foi calçado por Diogo Matheus. Como era o último homem, o lateral direito bugrino foi expulso direto. Aos 27 minutos, Paulo Sérgio acertou essa bola no travessão. Aos 38 minutos, Tomás Bastos saiu do banco de reservas e acertou esse chutaço do meio da rua. Que belo gol! 2-0 Operário. E aos 42 minutos, para sacramentar a vitória paranaense, Giovanni cortou para a perna esquerda e também da intermediária acertou outro belo chute, golaço e fim de papo.
Guarani na lanterna e sem vencer a 7 jogos 0. Operário na 5ª colocação, 3. Uma derrota pesada, inesperada e certamente não estava nos planos do clube, né? 11 rodadas e apenas uma vitória. É o lanterna da competição, tem a 2ª pior defesa. Então o técnico Marcelo Chamusca, que vai começando este trabalho, foi apenas a 3ª partida, mas tem muito trabalho pela frente, né? Próximo jogo é no domingo, 11 horas da manhã, contra o Novo Horizontino, fora de casa. Faz um duelo estadual aí para ver se consegue essa primeira vitória fora de casa. E hoje é a vez da Ponte Preta entrar em campo, viu? A Macaca, que precisa da reabilitação, também está numa situação complicada, não vence há 5 jogos, penúltima colocada. E olha aí na sua tela, enfrenta hoje à noite o Ituano às 8h30. E para o duelo de logo mais, o técnico Hélio dos Anjos deve promover o retorno do zagueiro Thiago Oliveira no lugar de Fabrício. Já o lateral direito Norberto está suspenso. E aí o Bernardo e o Igor Formiga brigam pela posição. No ataque também pode ter uma mexida, viu? Fecim, ele briga aí com o Echaporã para tentar ser o titular para logo mais. São dúvidas para tentar voltar a vencer. E claro que amanhã a gente conta a história dessa partida, tudo o que aconteceu hoje à noite, o que vai acontecer entre Ituano e Ponte Preta. 12h42, nós estamos ao vivo nesta terça-feira e olha só, a medicina veterinária tem evoluído a cada dia. Hoje existem até hospitais voltados para os bichos com uma tecnologia que impressiona, viu? A equipe do El Bicho visitou a ala de internação de um hospital aqui da cidade de Campinas e mostra agora como os profissionais atuam para salvar a vida dos pets. Então você que está nos acompanhando, preste atenção, porque a partir de agora tem o El Bicho. Quando alguém que gostamos fica doente e precisa ir para o hospital, já é assustador, não é mesmo? Mas e quando são os animais que ficam doentes, necessitando de atendimento especializado? Hoje a veterinária evoluiu muito do que era antigamente, tá? Hoje existem várias especialidades, várias áreas, e cada um com a sua área. Eu trabalhei 15 anos na medicina humana como técnico de enfermagem, isso em UTI, e hoje, se eu for ver a estrutura que eu tenho aqui neste hospital, é comparado com a medicina humana. Olhando assim, até parece que estamos em um hospital para humanos. Os detalhes chamam a atenção. Estamos em uma sala de internação para animais. O local é dividido por baias, todas adaptadas. Existe a ala para cachorros, que são separados por pequeno e grande porte, e também a ala dos felinos. Na porta, a identificação e também o prontuário do paciente. Em cada uma também há suporte para soro e equipamentos específicos. Por dentro, a estrutura oferece conforto ao paciente e facilita a higiene do local. Eu preciso de toda essa estrutura porque o paciente ele não vai ficar quieto nesse lugar. Então ele sempre fica se movimentando,
Existe todo um trabalho em cima aí para colocar o extensor da bomba de fusão, onde vai colocar o soro, onde vai colocar o oxigênio e assim por diante. Até mesmo se o animal defeca ou acaba urinando, né, a gente tem uma desinfecção desse local, tá? Então, primeiro é feito uma desinfecção grossa e depois vem o desinfetantes hospitalares para ser utilizado para desinfectar bem essa baia. Da sala de cirurgia, o animal vem direto para cá e, dependendo da doença, não tem jeito. Vai precisar ficar internado. A decisão ela é feita com o clínico que acabou atendendo esse paciente. Tem eu e tem a doutora Juliana, somos responsáveis pela internação do hospital, e com os exames desse paciente a gente acaba avaliando quem que precisa de tratamento e quem não precisa. Então tem pacientes com doenças crônicas que são necessários, tem pacientes com doenças agudas que é desencadeado por algum tipo de infecção ou corpo estranho. Temos animais que apresentam tríade felina, FIV e FeLV, que são dependentes de internação até a sua melhora. E para auxiliar no tratamento são utilizados diversos equipamentos para monitorar o bicho. Esses aparelhos são usados aí na emergência desses pacientes. Então eu tenho a hemogasometria, onde sai esse papelzinho para mim. Ali vai estar toda a condição hematológica e metabólica desse paciente. Eu tenho as microcapilares, eu tenho oxigênio em todas as baias, eu tenho ventilação mecânica, eu tenho monitor cardíaco. Então, tudo para ser um diferencial para um melhor tratamento desse paciente e que ele se recupere muito rápido. Exames que levam ao veterinário decidir se o paciente continua na internação ou vai para a UTI. Vai depender muito do quadro desse paciente e qual é a evolução desse paciente. Se ele está tendo pioras em exames, provavelmente esse paciente vai acabar evoluindo para a UTI. Porém, eu tenho aqueles pacientes com síndrome agudas respiratórias, síndromes de anemia, né? Doenças renais crônicas, que fazem hemodiálise. Então, todos esses pacientes são dependentes de UTI. E assim como na unidade de terapia intensiva para humanos, aqui a UTI possui monitoramento 24 horas e mais tecnologia. É um local mais confortável para esse paciente. Possivelmente, se ele ficar numa UTI, eu tenho que pensar nos dias de UTI que esse paciente vai ficar, deixar ele em uma superfície plana, dura, não é legal, ele vai formar escaras. Então, para tudo isso daí, a gente tem que trabalhar para a melhora desse paciente. Técnicas e procedimentos que são utilizados no exercício de salvar vidas de animais, que mostram como a área de medicina veterinária tem evoluído a cada dia. A medicina está evoluindo constantemente. Se a gente esperar daqui 10 anos, provavelmente a gente está em um outro patamar e um outro nível. E o que o hospital quer é acompanhar toda essa evolução da medicina veterinária. O que você vê, dando todo esse tratamento adequado para o bichinho que logo ele vai para casa, o que você vê na prática, como que é ele voltando para o lar? É sensacional, né? É uma coisa muito gratificante. Você pegar um paciente que entrou num quadro ruim para a gente, então prostrado, deitado, vomitando, não querendo comer e assim por diante, a gente trabalhar em cima desse paciente e ver essa evolução do paciente. O tutor já fica gratificado por todo esse acontecimento. E a hora que esse paciente vai embora é sensacional. Estrutura que salva e que proporciona qualidade de vida para os bichos, mas que, infelizmente, não está disponível para muitos animais. O sonho seria que todos os animais, né, não tivessem animais de rua, que a gente tivesse um cuidado mais intenso nessa questão de saúde única, né? Então, com o animal. Então, se a gente tivesse a disponibilidade de todos os hospitais contarem com a estrutura, como eu disse, técnica, né, científica e de equipamento, a gente não teria a realidade que a gente vê hoje de intensos maus tratos e tudo mais, né?
Vamos falar sobre emprego agora, porque a Secretaria de Trabalho e Renda, através do Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, está com um feirão para qualificar os profissionais. São mais de 5.000 vagas. Então, para falar sobre os cursos, quem pode participar, as datas, se é presencial ou online, eu aciono a repórter Mariana Meira, que está no CEPAT e tem as informações. Olá, Mari! Olá, Gabriel. Olá a todos que acompanham a gente aqui pelo Câmara Notícia. Pois é, oportunidade muito importante, muito boa para quem está buscando uma capacitação profissional, uma recolocação no mercado de trabalho, nesse momento tão delicado que a gente chama de pós-pandemia, né? A economia gradualmente melhorando e as pessoas indo atrás de um novo emprego. São 5.092 vagas, Gabriel, para cursos gratuitos, tanto presenciais quanto online, que são oferecidos pelo CEPAT em parceria com várias instituições. Então, dessa parceria, nasceram cursos de várias áreas diferentes. Vamos falar sobre eles com a Camila Garrido, que é gestora aqui do CEPAT. Camila, tem para qualquer pessoa que quiser se capacitar para várias áreas diferentes. Olá, Mariana, agradeço a oportunidade, então, de divulgação dessas vagas. Sim, nós contamos dessas 5.092 vagas, temos vagas para vários setores, como de TI, como o setor de alimentação, da saúde. Nós temos, então, vários setores para qualificar e aperfeiçoar o trabalhador. Tem área de beleza também para quem quer aprender manicure, maquiagem e escovista. Sim, nós temos até idiomas, né? Como eu falei, que é muito importante, né? São oportunidades para ampliar o perfil do trabalhador, e aí com isso a expectativa é de recolocação no mercado de trabalho através do aperfeiçoamento. Agora, Camila, quais são os critérios para os cursos serem presenciais ou online? Como é que foi feita essa organização? Olha, os parceiros que definem, né, com relação à estrutura deles, com relação ao que eles têm para oferecer para o trabalhador. Então, com isso, nós temos as duas modalidades, tá? Tanto presencial como online. E as inscrições a gente, então, pode também com as duas modalidades. É importante dizer que a grande maioria desses cursos, o munícipe ele encontra através do site do CEPAT, então inscrição online, tá? Mas temos o diferencial do Senai. O Senai é um parceiro que pede para que a inscrição seja feita pessoalmente, presencialmente, nas duas unidades da instituição. Então, tem que ter os documentos em mãos para poder fazer essa inscrição. Sim, é importante dizer também, Mariana, que todas as informações detalhadas estão no site do CEPAT, cepat.campinas.sp.gov.br. Então, o munícipe tem todo o detalhamento lá. Então, fiquem tranquilos, entrem no site do CEPAT, vocês vão ver lá os parceiros, as condições, os documentos. Então, está tudo especificado lá. E cada um tem uma duração diferente também, tem uma metodologia diferente, tem que se informar em cada um. Ah, sim, é muito importante que vejam, né? A gente fala que é um cardápio mesmo, né? Então, que vejam cada parceiro que está lá, cada setor que está lá, cada curso. Então, eu acho que são oportunidades, né? Então, é importante que o munícipe entre e que veja detalhadamente cada vaga que está lá descrita. E tem muita coisa bacana e que muita gente nem conhece, né? A gente viu aqui farmacologia, digitação, atendimento pré-hospitalar, curso de sinais vitais, tantas coisas diferentes, a DGCurso né? está oferecendo, sim. É muito importante, então, a área da saúde, mas, como eu falei, tem várias outras áreas, tem fabricação de panetones, né? Então, ou seja, são alimentação, vários setores. Eu acho que isso amplia, né? Para que as pessoas possam se aperfeiçoar e aí aproveitar as oportunidades. Camila, como eu disse no começo dessa entrevista, a gente está num momento de saída da pandemia, na verdade, infelizmente ainda avaliando se vem uma quarta onda ou não, ainda estamos na pandemia, mas a gente pode dizer que é um momento em que as pessoas voltaram a procurar emprego, voltaram a ter um pouquinho de esperança, de uma oportunidade. Qual que é a importância de um órgão como o CEPAT nesse momento? Olha, Mariana, o CEPAT é uma grande referência para o trabalhador, para o munícipe de Campinas, e nós estamos, sim, sentindo, né, refletindo essa procura, essa elevação aí da economia, tudo crescendo. A expectativa é
positiva, e com relação aos cursos, eles vêm a agregar, então as pessoas que talvez ficaram paradas e que queiram se aperfeiçoar, então esse é o momento, o conhecimento só agrega, né? E com isso a gente espera realmente que a gente consiga a recolocação no mercado de trabalho. Camila, muito obrigada pela sua entrevista, bom trabalho para vocês, espero que todas as vagas sejam preenchidas rapidamente. Muito obrigada, nós é que agradecemos, é muito importante que essas informações sejam vinculadas para os munícipes de Campinas. Muito obrigada, conversamos aqui com a Camila Garrido, gestora do CEPAT, sobre essas 5.092 vagas para cursos gratuitos, tanto presenciais quanto online, que estão sendo oferecidos pelo CEPAT em parceria com várias instituições. É com você aí no estúdio, Gabriel. E tem que aproveitar essas vagas. Sim, muito obrigado a Mari pelas informações e também a Camila Garrido Pereira, gestora do CEPAT, né, com informações importantes sobre este feirão de cursos gratuitos, em mais de 5.000. Então, aproveite você para poder se qualificar e poder estar aí no mercado de trabalho. 12h56, a Mari volta daqui a pouco com o Giro Ambiental. A gente vai fazer um rápido intervalo e já na volta tem entrevista ao vivo, viu? Já pensou utilizar o FGTS para comprar ações da Eletrobras? Olha, você tem até amanhã para fazer isso. Um especialista em finanças vai nos esclarecer muitos pontos. Tem dúvidas sobre ações? Então já tem entrevista ao vivo. Não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho. Uma hora da tarde, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. E olha só, hein? Você, trabalhador, pode utilizar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para comprar ações da Eletrobras. E tem até amanhã, quarta-feira, dia 8, já que o governo resolveu privatizar a principal empresa do setor elétrico brasileiro. Agora, quais são os riscos de se investir na empresa? Será que existe uma quantidade mínima, máxima para se investir? Bom, sobre estes assuntos, para tirar todas as nossas dúvidas, eu converso agora com o Ricardo Rodil, ele que é especialista em finanças, líder do mercado de capitais do Grupo Crow. Então, Ricardo, muito obrigado por atender a nossa equipe, por participar aqui do Câmara Notícia. E quais são as perspectivas? Elas são boas, são positivas? Seja bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a você e aos seus ouvintes, telespectadores, né? E as perspectivas, Ricardo, são boas, são positivas? O que se espera dessa entrada da Eletrobras? Olha, a chamada privatização está sendo conduzida como pode se conduzir uma privatização dentro de uma empresa aberta. Quer dizer, você joga ações novas no mercado, com isso dilui o principal acionista, que hoje é a União. Risco, qualquer investimento em renda variável tem. Quer dizer, isso não é por isso que a gente deixa de investir em renda variável. A principal... Vamos começar pela vantagem que o governo está dando aos trabalhadores, de poder aplicar até 50% do seu saldo de FGTS para compra de ações. A demanda está altíssima, já está quase dobrando o que teria disponível, certo? Ou seja, se supõe que vai haver algum tipo de rateio. O preço, o mercado especula que esteja entre mais ou menos R$39 e R$50 por ação. Isso vai definir o tanto de arrecadação. Mas há um aspecto importante que eu quero ressaltar para quem está escutando, está assistindo e pretende realmente partir para colocar um pedaço
do FGTS até 50% nessa compra de ações. O governo estabeleceu um teto, digamos, um prazo mínimo para eles ficarem comprados assim, com o FGTS, um prazo mínimo de 12 meses que a ação vai ficar com o trabalhador. Isso tem, eu vejo duas consequências diretas. Primeiro, evitar o que poderia ser um saque, simplesmente. Eu pego 50% do meu saldo da FGTS e compro ações e vendo 3 dias depois. Eu estou com dinheiro. Praticamente é como se eu tivesse tido um saque, coisa que não seria permitida em condições normais. E, de outro lado, 12 meses, não podemos falar que seja um longo prazo, mas é um prazo suficiente para a empresa se estabilizar já dentro das novas condições. Quer dizer, sem Itaipu, sem a eletronuclear, ou seja, só com a parte de eletricidade, tirando Itaipu. E, com isso, todos os analistas acham que realmente essa empresa vai ter melhores indicadores. A empresa não tem uma saúde financeira ruim, certo? Mas acredita-se que realmente vai melhorar ainda os indicadores, o que tem sido a norma em qualquer privatização, e que, portanto, o pessoal vai ganhar com isso. É o que se espera. Agora, investimento em ações é um investimento de risco. Quer dizer, pode se ganhar, pode se perder tudo, pode se ganhar muito mais do que numa renda fixa. Mas, então, aí que entra um ponto que eu acho fundamental. Vá ao banco em que você tem conta, senta com um gerente ou com alguém de investimentos e conversa. Conversa, inclusive, conversa dando certas impressões ou previsões que você tem. Porque se a tua empresa está numa queda de receita e é possível que você seja demitido, seria conveniente. Porque aí você ia ficar com 50% do fundo de garantia na demissão, certo? Agora, se a perspectiva é de estabilidade na sua ocupação atual, eu acho que os conselhos de um especialista em pessoal de banco que acompanha dia a dia o mercado é uma coisa muito útil, para você ter uma ideia. Já sabemos que temos um prazo mínimo, 12 meses. Então, não é como se eu vou na minha corretora e vou investir, e vou comprar ações da Petrobras nessa, seria tecnicamente chamada uma follow-on, quer dizer, mais ações do mercado para uma empresa que já está no mercado. Eu posso vender quando eu quiser. Quem entra pelo FGTS tem que ficar 12 meses. Isso, no planejamento, tem que levar em conta as suas condições pessoais, familiares de emprego, certo? E os conselhos sobre futuros rendimentos, etc., sobre a previsão do mercado a respeito de como vai se comportar essa empresa uma vez privatizada. Ô, Ricardo, quando você diz sobre os riscos, né? Falou em ações, investimentos, em bolsa de valores, já está atrelado àquela desconfiança, né? Que ele sobe, desce, valoriza, desvaloriza, despenca. O risco, ele é maior ou menor que outras empresas estatais, como Petrobras, a Vale, Banco do Brasil, Ricardo? Não me parece que seja diferente. O que a gente tem que levar em conta quando pensa em risco é para que eu estou investindo. Tá bom. No caso da Eletrobras, nós temos esse mínimo de 12 meses para permanecer com as ações em carteira. Mas investimentos em bolsa, de modo geral, eu diria que tem, fora os investidores institucionais, os fundos de investimentos, etc., eu diria que tem 2 tipos de investidores individuais. Aquele que conhece muito bem e que podemos chamar que é um especulador, ele vai comprar no que ele acha que é baixa para vender no que ele acha que é alto e embolsar dinheiro. 2 meses, 5 meses, não interessa. O assunto é esse ganho de curto prazo. E tem um investidor que está fazendo uma poupança para um complemento de aposentadoria. Esse é um investidor de longo prazo. Então, a regra de ouro
para quem não é especialista no assunto, é diversificar. Os especialistas também diversificam, mas quem não é especialista pode entrar numa empresa que não anda muito bem, que depois começa a andar bem, pode entrar numa outra que está bem, mas depois começa a cair. Então, os riscos são de subir ou descer a cotação dessa ação que você tem em carteira. No médio para o longo prazo, e quando a gente fala de complementar a aposentadoria, está pensando num prazo maior, normalmente, do que aquele que eu chamei de especulador, a tendência é de crescimento do patrimônio. A tendência é essa. Você pode ter um acidente aqui ou lá, alguma ação que tenha te dado uma perda, mas a carteira como um todo, a tendência no médio prazo, no longo prazo, é de elevação dos preços. A bolsa vai subindo. Para quem está nos assistindo, está interessado em investir aí na Eletrobras, está vendo uma oportunidade, existe um valor mínimo, um valor máximo, ela pode investir, se custar as ações 39, que foi o preço mínimo que você citou aí, custou R$39, ou se ela quiser investir R$1.000, como é que funciona isso, Ricardo? Não, realmente essa é uma decisão que tem que ser tomada na hora de sentar com aquele especialista ou gerente do banco, quer dizer, e de acordo com a sua situação pessoal, de novo, familiar e de emprego. Se a tua perspectiva é de continuar no emprego, você é um autônomo e vai ter mercado, você é sócio de uma empresa, portanto, não tem perspectiva, tem um FGTS de uma outra época, ou vai investir com investidor individual, aí tem que levar em conta a sua condição. E dentro de tudo, não vai vender tudo que tem para comprar tudo em Eletrobras, certo? Sim. Então, é por aí, mas diversificação é realmente uma regra que até os investidores grandes falam nela, como Warren Buffett e companhia. Quer dizer, lógico, eles têm muito melhores condições e o Warren Buffett é um especialista nisso, de comprar na baixa, certo? Ele fez toda a sua fortuna desse jeito, mas não deixa de diversificar. Ô, Ricardo, eu não sei... Então, não aposta tudo aí. Sim. Isso é fundamental. Ô, Ricardo, eu não sei se a gente pode utilizar esse termo, se está correto, de carência, né? Você citou, você comprou as ações durante 12 meses, você não pode fazer essa retirada. Depois de 12 meses, como eu estou tirando do meu FGTS, esse dinheiro, se valorizar, eu fiz um investimento lá de R$1.000, rendeu aí depois de 12 meses R$2.000. Esse dinheiro, ele retorna para o FGTS, porque ele partiu do FGTS, ou ele vai para a conta corrente? Não, esse dinheiro já é do trabalhador. E nos dois casos vai ser dele, quer dizer, se esses 1.000 lá na frente ele vender por 800 vão para o bolso, se vender por 2.000 vão para o bolso. Quer dizer, é uma oportunidade digamos, é um saque de alguma maneira com algumas condições como essa do prazo mínimo e até o máximo de 50% do saldo, né? Tá. Agora, você disse, durante 12 meses, então, ele não retira essas ações. Agora, como nós estamos tratando aqui do FGTS, por exemplo, em caso de demissão, ou se ele resolver comprar um imóvel, porque hoje a pessoa, nesses dois casos que eu citei, ela tem acesso ao FGTS. Esse valor investido na Eletrobras pode ser resgatado nestas situações? Eu não vi nada a favor nem contra, mas eu imagino que não. Ô, Ricardo, a gente consegue fazer aqui um exercício para a gente poder enxergar um panorama? A pessoa investiu, por exemplo, R$1.000 e as ações elas se valorizaram. Depois de um ano, essa pessoa ela poderia recuperar quanto desse dinheiro? Uma média, por exemplo, pode ser o dobro, pode ser o triplo, dificilmente chegaria ao triplo? Não, dificilmente teria esses rendimentos
tão grandes assim. Eu diria que qualquer coisa entre 20% e 40% já é um bom rendimento. E, logicamente, você estaria muito acima de qualquer renda fixa, bom, torcendo para que a inflação não passe muito desse limite e o Banco Central se veja obrigado a aumentar os juros, que poderia aumentar a renda fixa. Mas eu diria que entre 20% e 40% é uma boa aposta. O que vier acima, ótimo. Sim. E se tiver um prejuízo, fica dentro dessa margem também de 20% a 40% em caso de... Eu trabalho com a palavra prejuízo porque está no risco de quem investe em renda variável. Mas eu, pessoalmente, não espero que tenha prejuízo a ação da Eletrobras. Não espero isso. É uma empresa saudável, uma empresa que vamos no exemplo clássico da Vale, empresa que uma vez privatizada realmente começou a ter até uma maior rentabilidade e saúde financeira do que tinha quando era estatal. Então, eu não espero, não é impossível. Quem comprar vai ter acesso a dividendos da empresa, da Eletrobras, ou não, Ricardo? Sem dúvida. Desde o momento em que é titular das ações, todos os direitos do acionista estarão garantidos. Agora, Ricardo, nós estamos em um ano eleitoral. Se por acaso outro candidato vencer as eleições, corre o risco, por exemplo, de uma desprivatização? E aí, o que poderia acontecer neste cenário? Nós temos exemplos de algo que já aconteceu no passado? Privatizou e aí chega algum outro governo e desprivatiza. Eu diria que temos uma combinação de fatores que fazem disso uma possibilidade muito remota. Eu sei do que você está falando, mas eu acho muito difícil reverter uma privatização feita nesses moldes. Qual seria? Seria, digamos, fazer o que no mercado se chama uma OPA, uma oferta pública de aquisição de ações. Mas aí, quem queria fazer essa oferta? O governo. Agora, o governo, e aí está o segundo fator, não está em muito boas condições em termos de saúde fiscal e de superávit para ir numa direção dessa. Então, acho muito improvável. Possível lança uma OPA, lança como vai fazer a compra a recompra das ações e pronto, vai ter que ter dinheiro. Ter dinheiro. E nós estamos falando, o que se pensa hoje, que mais ou menos acima de 30 bilhões de reais vão ser arrecadados pela empresa. Quer dizer, teria que ter no mínimo isso para recomprar ações, no mínimo, certo? Para recomprar essas ações que foram ao mercado. Não é uma situação. E não sei como ficaria juridicamente essa, digamos, se quem comprou com a FGTS, que não pode vender por 12 meses, se ele estaria juridicamente habilitado, legalmente habilitado a vender. Possivelmente não. Mas tem ações em circulação suficiente para recomprar tudo isso, sem dúvida. Agora, o que eu acho é que o governo não tem caixa para isso. Tá. Isso é importante, né, diante do cenário que nós temos, para quem quiser investir, né, levar isso em consideração. Ricardo, eu falei na minha abertura que tem até amanhã para poder comprar essas ações. Depois deste período, depois do dia 8, o que acontece? Fechou. Quem está já inscrito para a compra deverá esperar se vai ter um rateio ou não vai ter. Acredito que sim, porque está com uma boa procura. E aí vai saber, ele queria comprar 1.000 ações, vai comprar 720. E aí participar da liquidação da operação. Aí é o normal de qualquer compra de ações. Mas vai ter que esperar esse tempo de saber quantos inscritos teve, quantos pedidos teve, para ver se vai ter rateio. Que eu acredito que sim.
E para quem está interessado, assistiu a entrevista, quer correr este risco, quer investir, o passo mais seguro é procurar o banco onde ele tem uma conta já? Eu falo do banco onde tem uma conta, porque ele seguramente tem um gerente de relacionamento, alguém com quem a pessoa possa sentar e falar e escutar um pouco e ter um panorama melhor para avaliar os riscos todos. Mas também pode ser feito via corretora, banco ou corretora. Ótimo. Ricardo Rodil, especialista em finanças, líder do mercado de capitais do Grupo Crow, muito obrigado por todas as informações. A gente sabe que não é um tema fácil para levar aqui para todo mundo que está nos acompanhando na televisão, pelo YouTube também. Então eu agradeço todas as suas informações de grande valia e fica aberto aí para suas considerações finais, algo que você acha importante dizer sobre este assunto. Eu que agradeço. Realmente vou pegar todas as oportunidades que eu tiver para levar ao público essa preocupação de que não ache que isso é uma oportunidade de ouro e que seguramente vai ganhar. Senta, pensa na sua situação de emprego, situação familiar, etc., porque isso faz parte do cenário total. Não pode se tomar uma decisão simplesmente na ilusão de que tudo bem, compro e vou ganhar. Exatamente, sempre tem os riscos, né? Por isso que essa avaliação precisa ser tomada com muita tranquilidade. Então, Ricardo Rodil, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Especialista falando aqui sobre utilizar o FGTS para você poder comprar ações da Eletrobras, empresa que foi privatizada aí pelo governo. 1h21, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia ao vivo nesta terça-feira e olha só, escolher uma profissão nem sempre é uma tarefa tão fácil, né? São muitas expectativas envolvidas e também a insegurança de tomar uma decisão tão importante para a vida. Mas se o seu interesse é seguir por uma área que trabalhe com as causas ambientais, essa agora vai para você, viu? Porque a Mariana Meira retorna aqui ao nosso Câmara Notícias e vai te dar dicas valiosas. Então, a partir de agora, vocês fiquem com o Giro Ambiental. Chegou a hora de definir o tão temido rumo profissional e, de repente, aquela área de meio ambiente, natureza, ecologia, desperta um interesse especial. Mas por onde começar? Como trabalhar nessa área? Hoje nós temos aqui no Giro Ambiental a Sara Arana, que é professora de Planejamento e Gestão de Carreira da área biológica da Unicamp, onde estamos no momento, aqui na universidade. Sara, bem-vinda, obrigada por topar nosso convite. Bom dia, Mariana, bom dia a todos que nos assistem. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante e, como você disse, vem despertando felizmente cada vez mais o interesse dos jovens em diferentes áreas. Pois é, estou aproveitando esse clima de biblioteca aqui da Unicamp, nós estamos exatamente no jardim interno, à nossa direita tem gente estudando, à nossa esquerda também, né? O pessoal está aí concentrado para a gente começar falando, Sara, desse início profissional, aquele jovem que está atento aos últimos acontecimentos, queimadas, desmatamento. Nós temos um mundo em colapso ambiental e, de repente, esse jovem quer contribuir de alguma maneira. Que cursos hoje são oferecidos que podem trazer essa experiência? Então, o jovem hoje que tem essa identificação que você mencionou, ele tem um leque enorme de opções, aliando o interesse natural que ele já tem por alguma área, que não precisa ser necessariamente a biológica, pode ser área de exatas, pode ser área de humanas. Ele vai encontrar um nicho onde ele pode se inserir e trazer uma contribuição para a área ambiental. Legal. Sara, vou começar falando da biologia, que é um curso que a gente pode chamar assim de um pouco mais tradicional, né? Eu vou dizer que Campinas é uma cidade promissora para esse jovem começar. A própria Unicamp tem o Jardim Educativo, né, que foi implementado no final do ano passado,
traz uma possibilidade muito grande de estudos de plantas, de botânica. Temos a Mata Santa Genebra aqui em Campinas, tem o Instituto Agronômico de Campinas, então... Instituto Biológico. Instituto Biológico também. Campinas é uma cidade com grande potencial. Agora temos também engenharia ambiental, engenharia florestal. O que mais que a gente pode mencionar de cursos que hoje são oferecidos? Aqui na Unicamp, os cursos que nós temos que poderiam ser mais direcionados, veja, você falou, Campinas é um polo tecnológico científico, nós temos muitas universidades aqui, também de elevada qualidade, que oferecem cursos muito bons, em áreas, inclusive, que a Unicamp não abrange, né? Então, aqui na Unicamp, dentro das áreas que eu mencionei, que são muitas, nós temos a administração. Muita gente não pensa no administrador com um enfoque para o meio ambiente, mas vamos lembrar que a gestão ambiental, antes de ser um curso específico de graduação, ou tecnólogo ou bacharel, era uma especialização dentro da área de administração. E é, inclusive, esse profissional formado em gestão ambiental, ele é registrado no Conselho Federal de Administração. Né? Então, vejam que é vertente importante para um profissional da área de humanas, e as empresas contratam esse profissional justamente porque ele tem esse olhar do gestor aliado ao conhecimento profundo das questões ambientais. Então tem hoje uma atuação importantíssima nas empresas, fazendo inclusive uma ponte entre o negócio da empresa e a sociedade como um todo. Que interessante. Tem muita gente que inclusive trabalha também como consultor ambiental, né? Nossa, você leu meu pensamento. Auxiliando as empresas a avaliarem impacto de empreendimentos, Perfeitamente. Né? Hoje é um papel importantíssimo nas grandes corporações. Né? É aquele profissional que ele vai estar bastante orientado para a legislação, para aplicar estruturas dentro da logística do negócio, enfim, ele tem que ter um olhar muito apropriado sobre aquele negócio específico, o impacto que ele traz, tanto negativo quanto positivo para a sociedade, dialogar com a comunidade, com os órgãos públicos. Então, ele é realmente um assessor de grande importância e ele está integrado a todas as outras áreas dentro do negócio. Muito importante. É uma área que pode ser comumente desempenhada pelo gestor ambiental, tenha ele uma formação de graduação ou uma especialização na área, ou por um outro profissional que reúne as competências necessárias para atuar dentro do setor. Então, nós temos aqui a área de arquitetura e urbanismo, que hoje eu acho que até, agora que eu mencionei, as pessoas devem estar, é verdade, o impacto nas nossas áreas urbanas. Então a gente tem que repensar o nosso conceito de cidades, de grandes cidades, como desenhar essa cidade de maneira justamente pensando naquelas questões de sustentabilidade que eu coloquei. Sem dúvida. Mantendo a qualidade do meio ambiente, da vida e a lucratividade, obviamente, que tem que acontecer dentro dos negócios nessa grande cidade ou pequena cidade, não importa. Então, arquitetura e urbanismo, temos o pessoal da geografia, por exemplo, né? O pessoal esquece, mas é aquele profissional que está diretamente relacionado ao estudo das áreas, das questões geopolíticas e sociais. Então, você precisa de ter esse olhar para implantar uma série de estruturas, uma série de propostas. Então, você está vendo como os profissionais eles vão se associando para que a gente tenha realmente a construção, né, de soluções para os problemas que nós encontramos. Nós temos também aqui a área das engenharias. Nossa, as áreas das engenharias têm uma atuação tão importante hoje dentro das questões ambientais. Poderíamos citar todas, mas vamos salientar a engenharia elétrica, a engenharia química, bem como a química. Então, eu estou começando por aqueles cursos que nós temos aqui na Unicamp. Tá? Então, engenharia química, engenharia elétrica, nós vamos ter aqui também a química propriamente dita, não é? Então, alguns dos cursos, eu devo ter escapado algum, mas eu procurei mais ou menos me lembrar,
dos que estão mais direcionados. Porque, como eu falei, qualquer profissional pode, na verdade, fazer uma complementação e atuar dentro da área ambiental. Fora da Unicamp, no Brasil como um todo, então nós vamos encontrar um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, áreas que as pessoas também hoje não associam muito, como é a questão da advocacia. Hoje nós temos uma área de especialização dentro do direito, que é a advocacia ambiental. Então, para que um empreendimento ele possa se instalar numa determinada área, numa determinada condição adequada, ele precisa de um licenciamento ambiental, seja uma indústria, uma mineração, um condomínio. Então, para que ele obtenha esse licenciamento, mais uma vez, ele vai precisar de uma equipe de profissionais. Ele vai precisar de alguém que faça, né, um consultor, que pode ser um biólogo, engenheiro florestal, engenheiro ambiental, são várias as profissões que podem ser habilitadas para isso. Então, que vai fazer um levantamento florístico, o levantamento faunístico, o estudo de impacto, e nisso o geógrafo também pode contribuir, não é? O geólogo, são muitas as profissões que podem estar atuando dentro desse nicho, mas ele vai precisar também de alguém que tenha um domínio sobre a legislação e que o auxilie nesta tramitação, para que ele esteja legal dentro daquilo que é solicitado aos órgãos pertinentes. Então, de novo, a gente está desenhando aí múltiplos profissionais integrados para um objetivo comum dentro de uma questão ambiental. E temos hoje a questão da agronomia, a produção do alimento, ela é seríssima, seríssima. Sim. Temos uma população imensa para a gente alimentar, mas também nós temos uma ação de degradação muito grande associada à questão da agricultura. Então hoje, mais do que nunca, há uma preocupação, há um interesse em começar a mudar a forma como nós produzimos alimentos. Sim. Então entra aí hoje uma agricultura mais sustentável, e quando a gente pensa em agricultura sustentável, é inevitável pensar na agroecologia, que começou inicialmente também como um curso de especialização, como uma área de especialização, e hoje nós já temos cursos de graduação ou de tecnólogo voltados, né, tecnólogo é graduação na verdade, voltados para a área da agroecologia. Inclusive, nós recebemos, Sara, um depoimento de uma aluna que está no último ano de agroecologia, por coincidência, e a gente pediu que ela contasse um pouco para a gente sobre o que motivou ela a escolher essa área. Vamos assistir junto aqui? Com certeza, vamos ver o que ela falou. Meu nome é Jéssica, eu sou estudante de graduação, eu faço agroecologia, o curso de agroecologia, na Universidade Federal de São Carlos. Eu tô no 5º ano, né? Já tô terminando aí, me formando. E eu confesso que agora, no finalzinho, né? Eu tenho a absoluta certeza que eu tô, assim, aonde eu deveria estar. E que eu fiz a escolha certa, assim, no momento que eu deveria fazer, assim. Então, a agroecologia vem para propor um modo sustentável. E eu tô falando da sustentabilidade no tripé da sustentabilidade mesmo. A sustentabilidade ambiental, cuidar do meio ambiente, tentar degradar o menos possível, tentar intervir o menos possível, tentar imitar a natureza o máximo que a gente conseguir para produzir aquele alimento. Sustentabilidade social, para que as pessoas tenham acesso a esse alimento, para que ela tenha segurança alimentar, para que ela tenha soberania alimentar, que ela possa escolher o que ela está comendo. Está sendo bem legal essa experiência, assim, que eu estou aprendendo muito, a gente aprende muito com eles, né? E eu me encontrei, assim, nessa área. Temos aqui um outro depoimento de uma outra pessoa, a Joelma, do município de Jundiaí, que tem 53 anos de idade, tem uma experiência completamente diferente e resolveu atuar nessa área também. Vamos ver? Olá, eu sou Joelma Marcolino, tenho 53 anos, moro em Jundiaí. Sou bacharel em Direito, trabalhei muito tempo com comércio exterior. Fiz escola de aviação, me tornei aeromoça da VASP na década de 90. Também fiz escola de teatro, me tornei atriz profissional. Aqui em Jundiaí eu montei uma salinha de teatro, trabalhei algum tempo com isso, com produção teatral, aulas, espetáculos,
Então eu fiz licenciatura em pedagogia. Aí veio a pandemia, me tranquei em casa, comecei a cozinhar mais e a prestar atenção nos meus alimentos e no lixo que eu produzia. Então eu resolvi montar uma horta orgânica na varanda do meu apartamento e também uma composteira. Estudando a respeito, eu descobri a permacultura. Permacultura é a junção da palavra cultura e permanência. E essa ciência foi desenvolvida por Bill Mollison e o seu orientado David Holmgren, na Austrália, na década de 70, que eles estudaram povos ancestrais, tribos, por algum tempo e perceberam que o modo como essa tribo, esses povos praticavam a agricultura não degradava o ambiente em que eles viviam. Muito legal isso também, né? Muito legal e perfeito. Nossa, eu estou adorando esse nosso papo, Mariana, porque você está trazendo questões que eu venho trabalhando no dia a dia com a moçada e com os profissionais de maneira geral, com aqueles que estão fazendo uma transição de carreira em qualquer momento da carreira e com aqueles que estão em fase de se aposentarem de uma primeira carreira, mas ainda estão com plena vitalidade, com plenos interesses e querem continuar atuando no mercado e talvez se desafiar para uma área nova. E a história dela traz justamente isso. E nunca tenha aquele pensamento, mas eu perdi tempo. Não, tempo a gente não perde, a gente investe. Então você investiu numa formação, com certeza, esta jovem e esta outra senhora, uma aos 31, a outra aos 53, elas já levaram uma bagagem de vida que favoreceu muito no estabelecimento da nova carreira. Então, como a biologia diz, né, nada se perde, tudo se transforma. A gente pensa em meio ambiente como aquele profissional que vai lá anotar borboletas, vai lá com colete no meio da Amazônia, fotografar jacarés, atuar diretamente com oceanografia. Você ser um arquiteto e construir uma casa de container com materiais sustentáveis, você já está contribuindo. Eu, enquanto jornalista, gravando essa entrevista, estou contribuindo. A Sara, que também é bióloga, né, e já teve essa trajetória até chegar aqui, também está contribuindo, incentivando outras pessoas. Então, se todo mundo fizer um pouquinho, e só também separar o lixo direito em casa, né, Sara? Jogar o lixo no lixo, a gente já está fazendo alguma coisa pela sociedade. Sara, muito obrigada pela participação. E até a próxima. Quem sabe a gente não se encontra de novo por aí, né? Eu assim Quem espero. sabe eu não faço uma transição de carreira. Opa, estamos aqui para auxiliar. Obrigada, Sara. Sucesso, viu? E para você aí de casa, esse espaço em que nós estamos nesse momento também pode ser o seu espaço. Vem aqui conhecer a Unicamp, vem aqui conhecer nossas áreas que nós temos tão ricas aqui no município de Campinas. E se você já passou por alguma experiência como essa, de ter decidido por uma carreira voltada ao meio ambiente, ou já tinha uma formação completamente diferente hoje e fez como a Joelma fez, de ter decidido algo completamente oposto, manda o seu vídeo para a gente também, a gente vai amar receber o seu depoimento. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo Giro Ambiental. Tchau! Hoje, terça-feira, dia de tempo estável aqui para a cidade de Campinas, com o sol aparecendo entre nuvens, neste momento 25 graus aqui na cidade. Mas a partir de amanhã, essa condição muda, viu? Porque quarta-feira a nebulosidade aumenta bastante e tem previsão de chuva, sem grande intensidade, mas é um dia que na maior parte vai ficar fechado. Então, não esqueça o guarda-chuva, viu? E como o sol não deve aparecer com força, a temperatura cai. Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, amanhã, quarta-feira, muitas nuvens na cidade de Campinas, com previsão de chuva já pela manhã, também ao longo do dia. E olha só a temperatura mínima de 16
e uma amplitude térmica muito pequena, né? A máxima amanhã não passa dos 23 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos juntos aqui desde o meio-dia. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Lembrando que às 6 horas da tarde tem a 5ª reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, que é presidida pela vereadora Paola Miguel. Então, continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã ao meio-dia com muitas informações aqui da metrópole de Campinas e também do Legislativo que acontece na Câmara. Até amanhã. Tchau, tchau.